Gente, agora a declaração do imposto de renda de 2021 já começou. Tá aí algo que é chatinho, né, de fazer, mas precisa de muita atenção e é uma obrigação. É verdade. Quem conversa com a gente hoje, então, para dar dicas e explicar esse processo todo é o professor universitário na área de finanças, o Edivan Pomerenin. Boa tarde, Edivan. Bem-vindo ao Ver Mais. Olá, boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Tata. Boa tarde a todos os que estão assistindo. Uma satisfação nossa aí poder participar e poder contribuir com o programa Ver Mais. Que ótimo. Vamos lá, então. A primeira pergunta, Edivan, acho que todo mundo fica sempre na dúvida, né? Quem é que deve declarar o imposto de renda? Ótima pergunta, Fabiano e Tata. Quem deve declarar o imposto de renda agora em 2021, cujo período de declaração iniciou nessa segunda, dia 1º de março, e vai até 30 de abril de 2021. Quem deve declarar, portanto, é aquele contribuinte que recebeu mais de R$ 28.559,70 de renda tributável no ano. Exemplos de renda tributável: o salário, aposentadoria ou aluguéis, a título de exemplo. Também aqueles que ganharam mais de R$ 40 mil, isentos, não tributáveis ou tributados na fonte no ano de 2020, a exemplo de indenizações trabalhistas ou rendimento de poupanças ou outras aplicações financeiras. Também quem teve ganho com a venda de bens, exemplo da venda de uma casa ou de um apartamento. Quem comprou ou vendeu ações na Bolsa, o mercado financeiro está em alta nos últimos anos, então cada vez mais pessoas aplicam na Bolsa de Valores e essas pessoas estão obrigadas a fazer a declaração do imposto de renda. Também quem recebeu mais de R$ 142.798,50 em atividade rural, agricultura, por exemplo, ou teve prejuízo rural a ser compensado no ano calendário de 2020 ou nos próximos anos. Também quem era dono de bens de mais de 300 mil, cuja soma dos bens, portanto, é de valor maior do que R$ 300 mil no ano calendário de 2020, também é preciso declarar. Quem passou a morar no Brasil em qualquer mês de 2020 e ficou aqui até 31 de dezembro, e também quem vendeu um imóvel e comprou outro num prazo inferior de 180 dias, usando aí a prerrogativa da isenção do imposto de renda. Quem vendeu uma casa para comprar outra no intervalo de menos de 6 meses também está obrigado a fazer a declaração. Professor Edivan, são muitos detalhes, né? Mas tem alguma grande novidade em relação ao ano passado, né? As pessoas têm muitas dúvidas também. Quem quiser já fazer pergunta para o professor, aproveita 984052073. Né? Mas alguma mudança, alguma novidade, então, em relação ao ano passado? Sim, Fabiano. A maior das novidades, com certeza, é sobre aquele contribuinte que recebeu o auxílio emergencial. Então, quem recebeu esse auxílio do governo por conta da pandemia e também recebeu outros rendimentos tributáveis, a exemplo de salários, precisa declarar o imposto de renda. E se esses rendimentos tributáveis forem maiores do que R$ 22.847,76, esse contribuinte está obrigado a devolver o auxílio emergencial. Então, vale ressaltar aí, quem recebeu acima de 22 mil e mais os auxílios do governo está obrigado a devolver. No entanto, essas pessoas só devem declarar o imposto de renda se satisfeitas essas condições, ou seja, se estão na lista das pessoas que mencionei anteriormente e receberam o auxílio emergencial mais 22 mil de outras rendas tributáveis. Essa é a maior novidade da declaração do imposto de renda 2021. Tem muita gente também, professor, que acabou comprando criptomoedas e alguns ativos eletrônicos. Eles também devem ser declarados esse ano? Perfeito, ótima pergunta. As criptomoedas são bens como outros bens, como uma casa, como outras aplicações financeiras, como ações na bolsa, um apartamento, e por isso, sim, devem ser declarados na declaração do imposto de renda de 2021, lá na ficha de bens e direitos, junto com os outros bens que o contribuinte possui. Boa. Professor, para quem que é indicado chamar um profissional para fazer, né? E pegar um contador, né? Que é o profissional que faz mais isso. Ou a gente dá conta sozinho, né? Qual que é a tua orientação?
Ótimo. É indicado contratar os serviços profissionais de um contador para quem possui declarações complexas, para quem possui uma gama diversa de bens, para quem investe diversificadamente em vários ativos na bolsa de valores, outras aplicações financeiras, é indicado sim o auxílio de um contador para evitar qualquer equívoco. Já para quem possui aí declarações mais simples, geralmente com uma única fonte de renda, ou está obrigado a declarar porque auferiu rendimentos de poupança, por exemplo, de mais de 40 mil reais, ou simplesmente porque tem cuja soma dos bens é maior do que 300 mil reais, são declarações mais simples e as pessoas com algum conhecimento, com alguma leitura ou até mesmo assistindo um vídeo pela internet, já conseguem fazer a sua própria declaração sozinhos. É importante ressaltar que as universidades aqui de Chapecó possuem serviços gratuitos para pessoas de baixa renda que estão obrigados a declarar imposto de renda. Esses serviços são executados pelos próprios alunos com acompanhamento de professores e os alunos aproveitam essa oportunidade para expandir os seus conhecimentos, já que estão aí no seu período de formação para o mercado de trabalho. Legal. Tem uma pergunta aqui, eu sempre falo, vocês mandam a pergunta e esquecem de mandar o nome, eu não vou ter como falar o nome. Está perguntando se é só preencher os dados no aplicativo do imposto de renda e enviar? É simples assim? É simples assim, basta preencher todos os dados, todas as fichas desse formulário eletrônico, que é a declaração do imposto de renda, não deixa de ser um formulário, somente eletrônico, e clicar no botão de enviar. Simples assim, não precisa mais baixar outro aplicativo complementar, além do programa gerador da declaração do imposto de renda. Então, tem uma aqui, ó, fiz um financiamento e construí uma casa. Como faço ou declaro isso no imposto de renda, sendo que o terreno já estava declarado? Ótimo. O financiamento ele deve ser declarado à medida que ele vai sendo pago. Então, todos os anos, o contribuinte deve juntar tudo o que pagou durante o exercício e vai agregando ao valor do bem até que o financiamento seja quitado. Entendi. Tem uma outra aqui, ó. Boa tarde, é da Flávia. E a declaração de renda a respeito de quem foi demitido? Como é que funciona isso? Ótimo. Existe um campo específico na declaração do imposto de renda para declarar as verbas rescisórias, fundo de garantia e outras verbas aí que o empregador deve para o empregado no momento da rescisão. Tá bem. Tem outras aqui, tem várias sobre o auxílio emergencial, que eu acho que é uma dúvida, né? Que a grande maioria das pessoas tem. Se todo mundo que recebeu o auxílio emergencial precisa declarar ou precisa somar uma outra renda mais o auxílio? Não, nem todos os que receberam o auxílio emergencial precisam preencher e entregar a declaração do imposto de renda. Somente aqueles que se encaixam nas hipóteses de entrega, a exemplo daqueles que receberam aí os rendimentos acima de R$ 28.500 e cujo auxílio emergencial, a soma de tudo que o contribuinte recebeu, mais 22.800, somado tudo isso, aí sim o contribuinte precisará devolver o auxílio. Se a soma do auxílio mais os R$ 22.800 for menor que isso, então o contribuinte não precisará devolver o auxílio. Professor, o Eduardo Prado até brincou durante o balanço geral, né, que ele já está juntando as papeladas, né, para fazer imposto de renda, e realmente a gente tem que juntar, mas não precisa entregar, né? Em que casos que a Receita pede essa papelada, né? Como é que funciona isso? Ótimo. A Receita Federal, ela possui aí um prazo de até 5 anos para contestar o contribuinte acerca das suas declarações de imposto de renda. Portanto, é importante que o contribuinte mantenha organizado e arquivado por pelo menos 5 anos toda a documentação que serviu de base para a declaração, para eventual questionamento da Receita Federal e consequente apresentação. Tá. Tem mais uma aqui, como eu falei, muita gente, né, com dúvidas com relação
ao auxílio, começou a pagar o MEI, é autônomo, presta serviço, né? E recebeu o auxílio do governo. Então, tem que declarar se chegar nos valores que o senhor citou, né? Exatamente. Precisa declarar somente se estiver encaixado em uma das hipóteses que foram citadas anteriormente. Se não se encaixar em nenhuma dessas hipóteses, não é preciso fazer a declaração. Professor, em relação à dedução, né? O que é deduzido do imposto de renda? Tem uma grande mudança, né? Principalmente quem tem uma família um pouquinho maior sempre fica em dúvida em relação a médicos, escola. Tem alguma mudança nesse caso? Não houve mudanças significativas, mas vale a pena sempre ressaltar. Dedução por dependente, por filho, por enteado, por pai e mãe, que eventualmente dependem da renda do contribuinte, o valor é de R$ 2.275 por pessoa, sem limite de dependentes. As despesas com educação, até no máximo R$ 3.561,50, com cursos de ensino fundamental, com curso de graduação, pós-graduação, ressaltando que cursinhos pré-vestibular, por exemplo, o cursinho de inglês, não são dedutíveis. As despesas com saúde não têm um limite de valor, mas precisam ser devidamente comprovadas por notas fiscais e recibos. O contribuinte precisa, portanto, deixar guardadinhos toda essa documentação. E também quem contribui aí para planos de previdência privada, também as contribuições são dedutíveis até o limite de 12% da sua renda, da renda do contribuinte. Então tá, muito obrigada pela sua participação. Se você tiver alguma dúvida, manda pra gente que a gente vai tentar responder, né? Obrigada, professora Edivan, né, por ter tirado esse tempinho aí, que para ele, né, além de professor, tá fazendo imposto de renda também, deve estar sendo procurado aí. Obrigada por esse tempinho aí. Até a próxima, professor. Até a próxima, eu que agradeço e fico à disposição. Obrigadão.